Olá pessoal, Guilherme Lima, Evola o Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da compaixão, né? Então, eu meio que gostaria de começar, né, esse episódio falando basicamente, né, que a gente tem pelo menos 6 posições de perante o mundo, né? A primeira opção, né, seria você tem medo do mundo, né? Então, nessa opção você vive assustado, né? Ou porque as coisas realmente são muito perigosas, ou porque você tem algum medo, né? Que em última análise, né, é o medo de morrer, né? E nessa opção, né, a pessoa pode até fugir, né, para um outro lugar que ela considera mais seguro. E também a pessoa pode achar também que não tem mais jeito e permanecendo, né, naquele estado, né, de medo e de alerta, né? E normalmente uma pessoa como essa, né, ela tem uma vida com menos qualidade, né? Podendo chegar até, né, a uma síndrome do pânico, né? E algumas vezes, né, mudar de lugar não resolve. Algumas outras vezes até resolve, mas em um prazo maior, né, para que a pessoa desarme, né, as próprias defesas, né, que erguemos em função da situação de perigo, né, no mundo. A segunda posição é que você tem um ódio, né, do mundo, né? A maior parte esmagadora, né, das pessoas que você conhece, você meio que considera todos, né, filhos de uma mãe, né? E ainda, né, que há muitos casos em que o ódio seja compreensível, né? A conduta do ódio explica, né, mas não justifica, né, de certa forma. E tem gente, né, que reage mesmo como bicho, mas a gente, né, enquanto ser humano, a gente tem uma capacidade extra, né, que os animais eles não costumam ter, né? Então, você tem, por exemplo, a capacidade de compreender e perdoar, né? Que são duas capacidades que a gente tem, né, que um animal frequentemente não tem, né? Eu diria também, né, que o cultivo, né, do ódio normalmente faz a vida, né, ser muito pior, né, do que ela seria, né, sem, sem essa reclamação mental, né? Quando a gente reclama, né, mentalmente de tudo, isso meio que torna, né, as coisas ainda piores, né? E pense o seguinte, né? Você iria querer, né, ficar perto de uma pessoa, né, que vive reclamando, independente de ter razão do seu lado, né? E se essa pessoa for você mesmo, né? Então a gente vê, né, a necessidade da pessoa, né, fazer uma reforma íntima, ou como a gente chama na Conscienciologia, uma reciclagem intraconsciencial, para que você, né, consiga conviver bem com você mesmo, né? E a realidade, ela costuma ser dura, né, bem dura, mas viver reclamando, né, com ódio, isso termina te consumindo, né, de alguma forma. E pode ter várias consequências, né, o cultivo do ódio. E você pode se afastar, né, das pessoas, e aqui eu estou dizendo também, né, de pessoas boas e pessoas interessantes. Você pode ter o câncer, né, tem a prisão, o suicídio, e tem várias possibilidades, né. A terceira posição seria uma pessoa, né, que tem pena, né, de todo mundo, né. E quando você tem pena, né, do mundo, você meio que sofre, né, com o sofrimento do outro. Então isso faz, né, um sofrimento geral, né, maior ainda, né. E isso termina não resolvendo o problema, né. Então eu trago a seguinte reflexão, né. Já pensou se cada médico, né, fosse chorar a cada paciente que ele perde ou se acidenta, né? Então eu diria, né, que um sofrimento, mais um sofrimento, não produz, né, a remissão do sofrimento original, né? Ele apenas amplia, né, esse sofrimento. Uma quarta posição, né, seria a pessoa viver iludida, né? Então ela acha que tudo no mundo é cor-de-rosa, né? E às vezes não é nenhuma pessoa que vive fora da realidade, né, no local onde ela vive, né? Pode ser, por exemplo, um turista, né, de um país em que a justiça funcione, que não entende, né, por que não pode levar o notebook dela para ver, né, futebol em um estádio de futebol aqui no Brasil, né? E nesse sentido pode até haver, né, uma exposição a riscos desnecessários ou eventualmente algum dano, né, pessoal para a pessoa, né? Então você tem, né, a quinta posição, que é basicamente uma pessoa que não se importa com nada, é uma pessoa que simplesmente liga o foda-se e não tem consciência, né, de que todos somos um, né, de acordo com o paradigma consciencial. E às vezes pode ser uma pessoa, né, que em algum momento de vida ficou desassistida, em um momento de necessidade, então ela acha, né, que não deve se importar com ninguém, né? E isso pode levar, né, à alienação, a fazer as coisas de qualquer jeito e até mesmo ao desrespeito, né, de outras pessoas.
E não se importar com nada sempre tem consequências, né, que variam desde a pessoa compactuar, né, com injustiças, a questão das ações descuidadas, né, fazer de qualquer jeito as coisas, e também a dificuldade de convivência, né. Eu diria que a sexta posição agora é você ter compaixão pelo mundo, né. A compaixão não é você sofrer com o sofrimento dos outros, né, mas você verdadeiramente se importar, né. E eu diria, né, que é um ato de racionalidade, né, uma racionalidade máxima, levando em consideração o paradigma consciencial e até mesmo religiões milenares, né. E existem muitas formas, né, de manifestar a compaixão, ajudar uma pessoa, né, direta ou indiretamente, a pessoa ter uma vida, né, com maior e com mais qualidade, né, no caso isso seria, né, uma autocompaixão, fazer a própria parte, né, procurando ser justo. Então, o ato de compaixão normalmente costuma, né, melhorar a qualidade das nossas relações, né? Porque se hoje é você, né, ajudando uma outra pessoa, amanhã talvez essa pessoa, né, esteja te ajudando de alguma forma, né? E levando em consideração o paradigma consciencial, isso pode até acontecer, né, em outras vidas, né? Às vezes uma pessoa que você ajudou nessa vida, né, possivelmente ela vai te ajudar em uma outra vida mais para frente, né? E às vezes, né, eu diria que há excessos, né, com relação à compaixão por todos os seres, né? Algumas religiões têm isso como um valor muito forte e às vezes eles chegam ao cúmulo, né, de defender, né, a vida de vermes, animais peçonhentos, predadores, né, e transmissores de doenças em nossos ambientes, né? E nesse sentido, né, eu meio que considero, né, um exagero, né, de heterocompaixão em prejuízo, né, da sua autocompaixão. Ou seja, a pessoa não está consciente, né, a respeito do próprio lugar, né, na cadeia alimentar da vida, né. Eu gostaria de finalizar agora com a nossa clássica recomendação na arte. Gostaria de reivindicar, né, o filme Corrente do Bem, de 2010. Um filme, né, que basicamente propõe, né, um jogo de pirâmide ao contrário, né, uma pirâmide assistencial, né. E um filme com grande sensibilidade que vale a pena aí. Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você quiser curtir, o seu curtir ajuda a gente bastante. Se quiser comentar alguma coisa, comenta aí embaixo. Se quiser compartilhar com mais gente, ajuda a gente bastante. Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.